Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 11º vídeo e vamos falar sobre os livros de Chico Xavier. A história do médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, ela é muito conhecida e são muitas as biografias sobre o Chico Xavier. Ele psicografou 412 livros. E vamos falar algumas coisas sobre isso. Bom, o primeiro livro que ele psicografou foi em 1932. Era um livro, uma coletânea de poesias, mas muitas e muitas poesias. Eu acho que o livro é bem grosso, deve ter umas 400 páginas. Parnaso de Além-Túmulo. E o segundo livro que ele psicografou foi 3 anos depois, Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, que era a mãe do Chico Xavier. Ela já tinha desencarnado, ela voltou e pela psicografia do próprio filho, ela passou cartas. A cada sessão espírita, ela passou uma carta e depois isso compôs um livro. E um livro muito interessante. E é praticamente o primeiro livro que ele psicografou, porque o anterior era coletânea de espíritos diversos de poesias. E eu acho esse livro muito interessante. E ele tem uma realidade pouco entendida até pelos próprios espíritas. Então eu vou abrir esse livro e ver alguma coisa sobre ele. Mas antes eu vou falar sobre esses 412 livros. Então eu tenho em arquivo PDF, eu acredito que praticamente todos esses 412 livros. Só do Emmanuel tem cerca de 100 livros que o Emmanuel psicografou. Agora, uma coisa interessante nesses 412 livros, que é o que eu venho dizendo sempre, a questão das editoras fazerem livros somente para venda. E os espíritas compram isso. E ao lerem esses livros apenas para venda, deixam de estudar o Livro dos Espíritos, deixa de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa de estudar o livro Céu e Inferno, deixa de estudar o livro dos médiuns, deixa de estudar o livro A Gênese. E eu vou classificar esses 412 livros por tamanho. Então vamos ver aqui o menor de todos. Na verdade ele abriu o maior. Então tá aqui, o menor de todos. Então tá aqui, de 1995, Antologia da Amizade. Eu classifiquei por tamanho porque eu não tenho os 412 livros por uma razão específica. Tem editora que não disponibiliza. A maioria dos livros, eu acredito que uns 360 livros, estão disponíveis na internet para download. Agora tem umas editoras que elas disponibilizam apenas algumas páginas. Por conseguinte, é óbvio que o arquivo vai ter um tamanho menor. Mas nem todos os pequenos arquivos que eu tenho são dessa editora. Eu até acredito que é uma editora que chama Emmanuel, alguma coisa assim. Por exemplo, esse é Antologia da Amizade, que é um livro bem pequenininho. Eu vou abrir o livro. Aí está aqui, Antologia da Amizade, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então está aqui, tem uma introdução e já acabou. Ele não tem índice, ele não tem nada. Por quê? Porque no original, que foi editado em papel, cada
parágrafo desse era uma página, em letra grande. Pode ser também que esse tenha sido um livro de bolso, um livro bem pequenininho, e aí em cada página tinha uma frase dessa. Então veja que na prática o livro não deu nem 4 páginas, e no entanto consta como um livro de Chico Xavier. Ou então esse outro aqui, ó, Cartilha do Bem. Deixa eu abrir o arquivo. Aí tá aqui, Cartilha do Bem, Espírito Meimei, né, mensagem. Aí tá aqui. Também não tem índice. É a mesma situação. Cada parágrafo desse era uma página do livro. O livro tem 4 páginas também. E aí tá aqui, ó. Cada página uma mensagem, né, uma estrofe de uma pequena poesia. E pronto, acaba o livro. Ou seja, as editoras fazem isso para vender. Esse aqui eu até conheço, já vi esse livro em papel, Migalhas. Ele é do ano de 1993. É a mesma situação. Ó, tá vendo? Esse pelo menos tem índice. Mas aí o índice vai até que página? Até a página 23. O livro só tem 23 páginas. É a mesma situação. Então, cada página deve ser um livro de bolso também, um livro bem pequenininho. Então, essa que é a questão. 412 livros, mas alguns são livros de bolso ou são livros que foram reaproveitados de outros, pegado mensagem de outros livros, frases de outros livros e colocado numa sequência lógica, supostamente lógica, e com qual objetivo? A verdade é essa: vender livro, vender livro. Bem, mas voltando ao livro da mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, de 1935, Cartas de uma Morta. Foi só esse livro que ela repassou ao filho. Então, abrindo o livro, tem aqui uma explicação necessária, tem várias cartas, né? Cada carta era sobre um assunto, e ela contando sobre o que aconteceu após o desencarne, que ela vagou por regiões de sofrimento, e até que um dia ela entrou numa igreja, e fez uma oração fervorosa, e com isso ela recebeu ajuda. Ela começou a enxergar os outros espíritos e recebeu ajuda. E depois que ela recebeu ajuda, ela foi levada para um local, um local tranquilo, um local de paz, aonde ela iria continuar os estudos dela. Essa é a parte que me interessa. Bem, na página 42 deste livro citado, tem uma mensagem que diz assim: após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia rever e solicitei de um instrutor informações a respeito. Sabes em que direção está a terra? Perguntou-me ele com bondade. Diante da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Bom, então veja só, a mãe do Chico Xavier, depois de desencarnar, ela foi levada para um local para receber ajuda, e lá ela recebeu ajuda, inclusive reencontrou aquela que foi também a mãe dela, e recebeu várias instruções. E num dado momento, um instrutor, um espírito, perguntou para ela: sabes em que direção está a Terra? Então vejam que ela estava tão distante da Terra, do planeta Terra, que ele não era visível a olho nu. Simplesmente o espírito apontou uma direção e ela fitou o olhar naquela direção, e através da sua concentração mental
foi que ela percebeu a energia que estava naquela região em função da Segunda Guerra Mundial, porque foi no período pós-Primeira Guerra Mundial e que se preparava já em consequência da Segunda Guerra Mundial. Então, para se ver a distância que ela estava do planeta Terra. Bem, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 172 em adiante, então ele fala sobre encarnações nos diferentes mundos. E aqui ele explica que os espíritos podem reencarnar em vários planetas diferentes, ou então continuar reencarnando na Terra, ou mesmo nunca sequer ter reencarnado na Terra, porque o planeta Terra ele está numa faixa que existe outros e muitos outros em igual situação no universo. Então, o que importa para o espírito é a evolução. E é como um estudante. São muitas as escolas disponíveis na face da Terra. E cada criança vai para uma determinada escola, mas tem outras também que cumprem aquela mesma função. Bom, a pergunta 176 diz assim: depois de haverem encarnado noutros mundos, os espíritos podem encarnar neste, ou seja, na Terra, sem que jamais aí tenham estado? Resposta: sim. Do mesmo modo que vocês encarnariam em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Então veja só. Desde que o espírito não esteja rompendo a escala evolutiva, ou seja, um aluno do terceiro ano não pode se matricular numa sala de aula do nono ano, no nono ano. Então, desde que seja um planeta daquela mesma faixa etária que ele está em evolução, ele pode reencarnar em outros planetas, até muito distante da Terra. E Allan Kardec complementou a pergunta 176A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Aí a resposta: muitos, e em graus diversos de adiantamento. Então é possível que uma determinada pessoa esteja reencarnando aqui no planeta Terra pela primeira vez, e no entanto ela já tem evolução. Não é achar que espírito primitivo é um nativo de uma determinada região lá da África, da Austrália. Não é nada disso. Tanto na África como na Austrália pode ter espíritos reencarnados que já são espíritos evoluídos. Não é o local e nem a cor da pele que define a evolução do espírito. E o interessante é que na pergunta B, o Allan Kardec perguntou: podemos reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Resposta: isso não teria nenhuma utilidade. Bem, voltando aos livros do Chico Xavier, então esse livro, Cartas de uma Morta, apesar de ter assuntos interessantes, mensagens interessantes sobre a realidade espiritual, conforme eu expliquei, mostrando que o espírito talvez ele nem estivesse fora do nosso sistema solar, talvez ele estivesse em alguma lua do planeta Júpiter, por exemplo, e de lá eles olharam na direção do planeta Terra. O fato é que na época esse livro não teve, até hoje é um livro desconhecido, pouco lido, pouco estudado, porque pareceu fantasioso demais. Tipo, assim, outros planetas e desencarna daqui e vai para um outro planeta, mas essa é a realidade. Conforme nós vimos lá no Livro dos Espíritos,
os mundos são solidários entre si, os planetas são solidários entre si no universo, na nossa galáxia. Então, não existe esse revanchismo. Eu sou do planeta Terra. Não, eu sou lá da constelação de Cordeiro, de Capela, de Órion. Nada disso. Os mundos são solidários. O fato é que, como o livro não foi aceito, não foi pouco divulgado, 10 anos depois começou a série do André Luiz, com o livro Nosso Lar. 9 anos depois, na verdade, com o Nosso Lar. Por quê? O que vemos no Nosso Lar? A mesma realidade, mas minimizada, reduzida. E a série que começou com o Nosso Lar, ela é espetacular para que se entenda a vida no plano espiritual. Então nós vemos o Nosso Lar, depois Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. A Agenda Cristã já é um livro de mensagens, mas também é um livro interessante. Bom, antes disso, teve alguns romances também psicografados por Chico Xavier, romances muito interessantes. Por exemplo, esse Há 2000 anos, que conta a própria história do Emmanuel, mas fala também da época de Jesus, ou 50 anos depois, Paulo e Estevão, conta a história de Saulo e Estevão. É um livro muito emotivo, muito interessante da época de Jesus. Poucas pessoas leem esse livro e conseguem não chorar de tão espetacular que é esse livro. É um romance da época de Jesus. E por fim, Renúncia. Mas teve muitos outros livros interessantes também, psicografados por Chico Xavier, principalmente livros do Emmanuel. Por exemplo, esse livro aqui, A Caminho da Luz, esse livro Emmanuel, O Consolador, tudo são livros bons, uma leitura saudável, uma leitura realmente cristã. Ou essa série do Fonte Viva, começou com Caminho, Verdade e Vida, depois o Pão Nosso, Vinha de Luz, aí terminou com Fonte Viva. Todos livros muito interessantes e bons de leitura. Esse aqui já é uma outra série que começou com esse livro Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Justiça Divina. Todos livros muito interessantes para leitura e para estudo. Então, os livros do Emmanuel geralmente são muito importantes a leitura. Bem, o fato é que muitos autores espíritas escrevem livros, alguns com mais importância, com mais fundamento, e a maioria acaba escrevendo livro que é chover no molhado. Por quê? Porque são coisas que já estão lá no Livro dos Espíritos, já estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E seria muito importante e interessante que se estudasse as obras básicas. Mas alguns outros, além dos livros do Chico Xavier, por exemplo, que nem os livros do Divaldo Pereira Franco, também têm a sua importância, os seus ensinamentos. Alguns outros, por exemplo, do Clóvis Tavares, por exemplo, mais voltado para a infância, mas a maioria que as pessoas gostam mesmo são livros de romance, por exemplo, do Rochester, Hermínio Miranda. Esse livro, Diálogo com as Sombras, para quem participa de sessão mediúnica,
muito interessante, até muito importante. Mas o que importa mesmo é não se prender somente a leitura de romances, por exemplo. Porque é espírita, né? E ler romance. Deveria mais fazer o estudo das obras básicas. Bom, foi por isso que por volta dos anos 70 e 80 iniciou-se o movimento, pelo próprio plano espiritual, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque esse espírito, Ângelo, que foi da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas que nasceu na Espanha, ele repassou na época várias mensagens nesse sentido. Em uma delas diz assim: cabe, pois, aos espíritas responsáveis pelo movimento espírita uma ampla tarefa de divulgação das obras básicas da doutrina, promovendo um estudo sistemático, com chamada de atenção para os aspectos que estão colocados à margem, com graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios e bases do Espiritismo e de sua missão. Recomendaríamos, portanto, o estudo de um plano amplo no sentido de esclarecer os mais responsáveis pela dinamização do movimento espírita, da importância do estudo, da interpretação e da vivência do Espiritismo. E depois, já em 78, ele em outra mensagem diz: não é possível erigir um monumento doutrinário como é a revelação espírita, deixando-nos levar a cada dia por ideias que sopram de todos os lados, sem direção, qual vendaval que tudo derruba na sua passagem. Estamos sendo alertados do plano mais alto sobre esse aspecto do nosso movimento, pois dizem nossos superiores: se não nos fizermos vigilantes nesse sentido, em pouco tempo o movimento espírita, embora conservando o nome, nada terá de espiritismo. Reiterando despretensiosa sugestão, recomendaríamos uma grande campanha para usar nomenclatura moderna em torno da importância do estudo das obras básicas da doutrina espírita. Então essa que é a questão. Conforme eu tenho dito, nesses últimos 150 anos, tudo que foi feito foi apenas para manter a chama acesa. Pouco se divulgou o espiritismo de verdade. Então se tentou com livros, se tentou com mensagens, agora mais recente com palestras, agora na atualidade com vídeos. O fato é que a doutrina espírita ela não está sendo divulgada. E sabe que o pior de tudo é que o movimento evangélico cresceu a tal ponto que já passa, se os espíritas são 2% no Brasil, o movimento evangélico já se aproxima de 40%. Cresceu estrondorosamente, mais de 30% nos últimos 30, 40 anos. E o interessante é que nas igrejas evangélicas, algumas fazem até trabalho de desobsessão, para expulsar espíritos. E, no entanto, dentro dos centros espíritas, hoje em dia, poucos são aqueles que fazem comunicação com o plano espiritual. Por temores diversos, por achar que as pessoas não estão preparadas, inibiram essa situação. E o que o Espiritismo tem de diferente das outras religiões, a não ser diretamente o contato com o plano espiritual? Então, sem a permissão de manifestação, tanto é que no passe espírita hoje em dia sequer é aceito
que o médium seja passe mediúnico, ou seja, que o médium faça o passe incorporado por um espírito. Isso é desestimulado. Não é permitido que se converse, não é permitido que se dê nenhuma orientação. Então veja que estamos nos igualando às demais religiões por baixo. Não estamos melhorando, aproveitando o que o Espiritismo teria de melhor, que é justamente o contato com os espíritos, o contato com o plano espiritual. Então, o movimento de estudo sistematizado da doutrina espírita, na prática, é chover no molhado. Veja só, ele é importante, é chover no molhado. Por quê? Porque ele visa orientar e ensinar os próprios espíritas desses 2% a estudarem os livros dos espíritos, a estudarem as obras básicas. Mas continua sendo chover no molhado. Mas pelo menos é uma tentativa de fazer com que essas pessoas entendam melhor a doutrina espírita e de repente elas no futuro serão propagadoras da doutrina espírita, do espiritismo, de repente com centros espíritas que realmente tenham contato com os espíritos. Se não tem manifestação espírita, de espírito, então que diferença temos das outras religiões? Porque falar de amor, falar de caridade, as outras também falam. Falar de reencarnação, falar de vida após a morte, é teoria, é filosofia. É preciso que haja manifestação de espíritos e é preciso que haja, para isso, o estudo do livro dos médiuns, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o estudo do livro dos Espíritos. No site da Federação Espírita Brasileira, tem disponibilizado para download o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é composto de 3 volumes, o tomo 1, o tomo 2 e o terceiro. Basicamente, o conteúdo no inicial, principalmente do tomo 1, é esse que eu tenho gravado nos vídeos. Esse é o 11º vídeo, então desde o primeiro é basicamente o mesmo. Então, mas só que para fazer esse estudo é interessante que o estudo do ESD seja feito num centro espírita, para se manter um rito de organização, de controle, de estudo sistemático, de sequência. Mas o estudo do livro dos Espíritos, ele necessariamente não precisa passar pelo ESD. Cada pessoa no seu lar pode pegar o livro e fazer esse estudo. Ler as perguntas, associar uma pergunta com a outra, fazer esse estudo de alguma forma que venha a ser também, no futuro, um divulgador da doutrina espírita, porque nós vimos lá na mensagem do Espírito, aonde ele dá destaque para o movimento espírita, e isso é interessante. Doutrina espírita é aquilo que está nas obras básicas. Movimento espírita é aquilo que ele mencionou lá na mensagem. É o que aconteceu depois, é o que acontece agora nos centros espíritas, recebendo influência de todos os lados, de todas as tendências filosóficas e aceitando isso como se pudesse fazer parte da doutrina espírita. Não faz. Então é preciso estudar as obras básicas, é preciso permitir manifestações de espírito, é preciso estudar o Evangelho na Bíblia também. Não tem nada de vergonhoso nisso, de humilhante nisso, não. Estudar o Evangelho, estudar as epístolas de Paulo, as epístolas dos demais apóstolos, estudar as obras básicas e de alguma forma
na medida do possível, na medida em que Deus abrir essas portas para o futuro, que nem agora no caso da gravação de vídeos, fazer isso para a divulgação da doutrina espírita, porque nós ainda estamos na origem da doutrina espírita. Este é o último vídeo dessa série. Posteriormente será gravado mais um como apêndice, como extra, sobre o livro Obras Póstumas. Então, Deus nos abençoe e fiquem em paz.